Olá, turma, boa noite, tudo bem? 2 de maio, 21 horas. Dentro de alguns minutos vamos iniciar a live de hoje. Mais uma livezinha de um sábado de, de confinamento, de quarentena, com um convidado especial vindo diretamente estando aqui com a gente, né? Não vindo não, estando aqui com a gente online diretamente de Florianópolis, professor Diego Feng. Ele vai estar aqui com a gente hoje tratando de um tema bem curioso, né? Que é justamente a relação histórica entre as artes marciais e as terapias orientais. Sim, parece que são coisas diferentes, mas historicamente falando tem uma ligação muito forte e muito estreita entre essas duas formas de atividades, né? E muito mais antiga do que a maioria das pessoas podem imaginar ou tenham noção. O professor vai estar diretamente da Florianópolis daqui a pouquinho. Acabou de chegar, acabou de entrar. Eu vou começar a dar um oizinho para o pessoal que está entrando. O professor já está por aqui. E daqui a pouco eu vou chamá-lo. O pessoal está chegando. Gente, as terapias orientais, elas são bem complexas, elas são ricas em historicidade, elas têm muita informação e muita curiosidade, tem muita carga histórica, tem muita carga cultural, né? E hoje no mundo moderno, normalmente nós temos acesso ou a uma coisa ou a outra coisa. Tá ficando um pouco mais raro as pessoas que conseguem fazer uma união das duas coisas, né? Existe sim uma ligação, inclusive até pela mesma base filosófica e base de estudo muitas vezes, né? E esse bate-papo de hoje é para a gente trazer um pouquinho dessas curiosidades, tá? O professor já está pronto para entrar. Professor, já vou lhe chamar, tá? O professor Diego Feng, ele é professor de Kung Fu, ele é acupunturista também. Também ele é formado em naturologia. Então ele é uma das pessoas que hoje busca unir, né, fazer a união mais integral e mais completa dessa forma de conhecimento, né? E ele vai estar hoje aqui conversando com a gente, trazendo, elucidando, trazendo informações a respeito desse mundo tão complexo que são as terapias orientais, juntamente com essa ligação histórica tão antiga que são com algumas artes marciais tradicionais, tá certo? Vou chamar o professor aqui, Diego Feng. Professor, vou lhe chamar para ele vir bater esse papinho com a gente hoje. Ele tá bem aqui. Eu acho que tá tendo algum probleminha técnico aqui e ele já vai tentar entrar. Acho que tá com probleminha técnico. Então, enquanto o professor... Opa, chegou? Tá aqui o professor... Esse aqui é o professor Paulo, que também é de Floripa. Logo, logo vai estar aqui com a gente também. Professor Diego. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Enquanto o professor Diego, ele conecta com a gente, que eu acho que ele está tendo algum probleminha técnico, deixa eu dar um panoramazinho para vocês, tá? Quando a gente trouxe esse tema aqui à luz desse bate-papo de hoje, eu tiro por mim um pouquinho da minha história também, né? Chegou aqui o professor. Professor, vou mandar o convite. É que o senhor estava... Eu acho que está tendo um probleminha técnico, professor. Dá uma olhadinha aí que eu não estou conseguindo lhe acessar aqui. Eu estou lhe vendo, mas não estou lhe acessando. Aqui tá marcado como em... Opa, agora sim. Vamos lá. Chegou o convite. Muito bem, professor Diego. Agora, gente, depois eu conto minha história para vocês, tá? Estou aguardando aqui a entrada do professor. Vem cá, Chegou, professor. Boa noite, professor. Tudo bom? boa noite, tudo bom? Como é que tá?
Tudo tranquilo. Deu um probleminha técnico aí rapidinho, foi? Cara, que eu não tô acostumado a usar esse tipo de coisa, aí não sou chegado em fazer live e etc. Mas, O lado bom dessa quarentena é vamos que a aí, gente vai agora aprendendo tá coisa nova, funcionando? né? Tá Tá tudo dando liga? direitinho. Tá? Tá, Pá, então, tô conseguindo lhe ouvir tudo vamos aí. direitinho, tô lhe vendo, tá bem legal agora. Acho que agora a gente pode bater um papo. Eu tava falando aqui com o Opa, pessoal que tá entrando, sim, né, sobre essa ligação histórica das terapias orientais, especificamente as orientais, né? Com as artes marciais, e que essa ligação histórica ela é muito antiga, as duas coisas sempre caminharam juntas, e aí eu ia começar falar um pouquinho da minha história enquanto o senhor resolveu o probleminha técnico, mas o senhor já resolveu, a gente pode sim, iniciar o bate-papo diretamente com o que o senhor tem pra gente. sim, senhor. Podemos. Olha, eu já lhe apresentei aqui, mas o senhor pode falar um pouquinho. É Tá naturólogo, certo. né? Professor de Kung Fu, o senhor pode se Tá, apresentar, fica à vontade. tá certo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego, eu sou naturólogo formado na Unisul Pedra Branca, ali na Palhoça. Fiz pós-graduação na ETOSP, a Escola de Terapias Orientais de São Paulo, e sou praticante de Kung Fu tradicional desde os meus 21 anos de idade. Hoje estou com 30 e tantos. Depois dos 35 a 30 e tantos, né? Antes o cara fala 30 e poucos. E, bom, enfim, eu sempre tive, na verdade, assim, eu cheguei até a medicina tradicional chinesa da seguinte maneira. Eu quando era criança sempre gostei de artes marciais, sempre. Filme, tentei treinar alguma coisa quando era criança mas nunca dei continuidade. Assim, a vida caminhou de um jeito que eu senti necessidade de aprender a me defender. Aí eu procurei uma academia nem sei, eu sabia que tinha uma academia num prédio lá no centro de Florianópolis, e aí eu nem sabia direito o que tinha lá, daí eu fui, cheguei lá e quando eu vi era Kung Fu. Aí eu comecei a treinar, aí deu quase 2 anos de treino, daí eu fui morar fora, treinar lá fora também, voltei, continuei, fui treinando, voltei para a mesma escola. Aí a pessoa que me dava aula na época parou de me dar aula porque ele mudou de estilo e eu virei aluno direto do mestre, que na época que era mestre dele, hoje é o meu mestre, meu Sifu. É o Sifu Gilberto Giovanni, mora lá em São Paulo. Uhum. E, e aí assim, aí quando eu cheguei de viagem, eu morei 2 anos bem na China. Aí quando eu cheguei da China, a minha mãe falou pra mim assim, né, eu tinha acho que 25 anos de idade para 26, minha mãe perguntou, e aí, vamos fazer o que da vida? Aí eu pensei, rapaz, o que eu vou fazer da vida? Não sei. Aí eu lembrei do curso de naturologia, que quando eu tinha uns 15 anos de idade, Aham. eu tinha ouvido falar do curso, que o curso estava começando a abrir a primeira turma, era uma coisa muito nova, assim, né, dentro da... Era um curso que se propunha, assim, a ter uma... Assim, eu posso dizer, é que assim, antes já tiveram outros cursos com esse nome, mas o jeito que a naturologia que tem na Unisul foi estruturada foi um caso, vamos dizer assim, excepcional, entende? Aham. E aí, enfim. Só que eu queria. Daí a minha mãe falou: então faz faculdade de naturologia. Daí eu achei uma boa ideia. Aí eu, na verdade, fui procurar naturologia por conta da medicina chinesa, Hum. acupuntura, etc. E eu sabia que a naturologia tem como pilar, um dos pilares que sustenta e fundamenta o curso é a medicina tradicional chinesa. Aí eu fui fazer por causa disso, né? E eu tive interesse em estudar a medicina chinesa, a acupuntura, por conta das artes marciais, do Kung Fu. Aham. Aí, enfim, isso já tem a ver também com um histórico meu, assim, de criança. Minha mãe, ela, quando eu ficava doente, eu e minha irmã, ela tratava a gente com homeopatia, florais de Bach, acupuntura, Ah, que legal. massagem, etc. Entende? Então, assim, não era assim algo alienígena para mim, muito novo, diferente, sabe? Era alguma coisa que eu tinha contato desde criança.
E aí eu conheci, na época, um naturólogo chamado Rafael Simeão. Ele me contou, eu conheci ele treinando Kung Fu. Ele me contou que ele era naturólogo, acupunturista, e estava iniciando um curso livre de acupuntura. Aí perguntou se eu queria fazer, eu, como estava no início da faculdade, eu fui, né? Aí, na segunda fase do curso de naturologia, eu entrei nesse curso livre de acupuntura Ah, e fui fazendo. Aí concluí, aí resolvi ficar na faculdade também, concluí a faculdade. Aí deu uns 2 anos, mais ou menos, aí eu entrei na... Aí eu tava indo para São Paulo naquela época, uns 2 anos depois de ter me formado, para treinar. Na verdade, eu vou todo mês vou para São Paulo treinar com meu mestre, ah, já faz alguns anos. Aí nesse dia eu cheguei muito cedo lá em São Paulo, aí eu fui para Liberdade e fui procurar um lugar para fazer massagem. legal. E porque eu tava estourado do ônibus, 12 horas do ônibus, né? Cheguei lá às 6 da manhã, e aí não achava, me falaram que tinha um prédio lá que podia ter, daí eu fui, cheguei na Etosp. Aí não tinham disponível para me atender lá no momento, mas daí eu vi que era um negócio de acupuntura, medicina chinesa, eu fui conversando, aí eu, né, peguei as informações, e aí isso foi no segundo semestre do ano, Uhum. não me lembro que ano foi agora, talvez 2016, 2015, por aí. Aí no início do outro ano, eu entrei na pós e concluí. Legal. E, e daí eu venho, né, estudando medicina chinesa, atendendo consultório, dou aula de artes marciais e dou aula numa escola de massoterapia. Comecei a dar aula no CIEP, é Sim. a pós-graduação, que é uma pós-graduação que tem lá em Floripa. Uhum. E, e é isso, basicamente, assim, é uma maneira bem resumida. Esse é um pedacinho da minha história. Uhum. Aí, E fala, pode falar. pode falar, se você vai calculando, porque assim, você vai falando, vai me surgindo as perguntas. Elas É, vão gravando aqui. Eu tô anotando aqui que é para não esquecer. Mas me diga, o senhor segue ali uma linha, a gente vinha conversando essa semana, né? E tem uma linha de uma família. O que eu estava começando a falar no início aqui da live é que essa relação entre as artes marciais e as terapias orientais, elas são muito antigas, né? sim, O primeiro registro, assim, que eu me lembro de ter lido diretamente com uma arte marcial chamada Vajramuti. Eu nem sei se a sei, pronúncia é assim, mas é uma arte marcial indiana bem antiga, né? E o sim, responsável por trazer essa arte marcial para a China foi um monge, né? O Bodhidharma, que sim, também era médico, assim, dentro do conceito de medicina tradicional indiana, dentro do conceito de medicina tradicional ayurvédica, né? E sim, segundo os escritos, ele teria deixado a Índia, teria tomado a estrada do mundo para fazer a divulgação do budismo e levando junto com ele aí na bagagem, na nossa bagagem intelectual, tanto a arte marcial, Vajramuti, que é muito antiga, muito completa e complexa também, assim como a Ayurveda, como as práticas corporais, e a partir daí a gente vê o quê? Que as coisas caminham juntas, né? Caminham bem sim. juntas. Só que quando chegar lá na China, aí é que a coisa fica bem mais rica, né? Só que eu já não tenho muito domínio desse conhecimento. E o senhor já chegou a morar na China. Como que era isso lá, né? O senhor conseguia enxergar isso como uma coisa só? Então, o sistema de arte marcial que eu treino é o Hungar, da linhagem da família Lan. A linhagem da família Lan, ela tem uma rica tradição de medicinal também, de tratamento com massagem, com óleos que os mestres produzem, né? Os olhos Com medicados, né? óleos medicados e muito tratamento com chá. Tem Hum, um herói, uma pessoa foi tida como herói na China, o mestre Wong Feihun. hum, Ele, ele é o, assim,
tem toda a área genealógica do sistema que eu treino, né? Ele foi uma pessoa, um marco muito importante na história do Kung Fu do Hungary e do Kung Fu no sul da China, porque ele era médico, ele aprendeu com o pai dele a arte marcial e a medicina chinesa, né? Então, ele era famoso, né? Ficou famoso não só pelo Kung Fu dele, mas também pela bondade dele, pelo tratamento que ele fazia com as pessoas. Ele, por exemplo, ele atendia muito, ele não deixava de atender uma pessoa por falta de dinheiro. Assim que a pessoa podia pagar, pagava para ele. E quando os pacientes tinham mais dinheiro, aí pagava um valor mais alto, enfim, mas ele buscava ser justo. Então o que deixou ele famoso, vamos dizer assim, foi a bondade dele com as pessoas lá. Ele é uma pessoa que se empenhou em lutar contra a tirania da invasão inglesa também. Hum, Na época, isso aconteceu na época também da Guerra do Ópio na China. uhum. Entende? Então, assim, Uma marca ele também tem, assim, histórica aí bem, bem interessante, né? bem interessante, assim, para gente ter uma ideia, ele é o personagem que fizeram mais, isso tem no Guinness Book, que fizeram mais filmes a respeito. Entendi. No mundo de pessoas que resolveram fazer filme falando da vida da pessoa, ele é o cara que ele ganha. Tem Uhum. muito filme na China, acho que nos anos 50, por aí, 70. Lá em Hong Kong tinha a série de TV que era tipo assim, as aventuras do Mestre Wong, sabe? Aham, Falando dos feitos dele e tal, que ele era um cara assim, engajado assim na comunidade onde ele vivia. entendi. Então ele ficou famoso por isso. E o Hungar é um Kung Fu que veio do templo Shaolin. A origem, a raiz do Hungar é Shaolin. E Shaolin era um templo que já existia antes do Bodhidharma, mas quando o Bodhidharma chegou na China, ele foi no templo Shaolin. Ele E chegou no lá tempo ali, ele... né? Fui lá. E lá ele... Enfim, conta uma história, né, que ele foi pro Templo do Norte, aí não aceitaram ele a princípio, aí ele foi pro Sul, aceitaram, ele ficou um tempo no Sul, voltou pro Norte, aí nesse que ele voltou pro Norte, ele ficou meditando 9 anos numa caverna. E Uhum. lá foi nesse momento de 9 anos meditando na caverna, lá que ele conjugou, ele uniu assim o taoísmo, o budismo que vinha com ele, né, da Índia, e o confucionismo. Ah, sim. E, e daí, aí assim, aí que se conta que é daí que ele que fez o Zen. O Porque Zen. o Zen budismo que a gente conhece, Zen é uma palavra japonesa. Em chinês a gente fala Chan, Uhum. né? Aí assim, aí ele foi daí depois da China que ele foi para o Japão. Mas o que se conta também que nesse período que ele estava lá na China, ele ensinou dois Qigong's, duas técnicas de respiração, conjugado com movimento, visualizações, etc., para os monges lá. Que é a E prática corporal que hoje a gente conhece como Qigong, né? isso, ele ensinou dois Qigong's lá. O nome deles em chinês acho que é Yi Jingjing e Yi Xuejing. É um que é para tratar medula, ossos, e outro tendões, articulações, enfim. E é um ensinamento avançado que tem. Hum, E assim, a história de Shaolin com as artes marciais é interessante, porque assim, antigamente na China, se tu era um assassino, um ladrão, qualquer coisa, e tu resolvesse virar monge, tu era, vamos dizer assim, perdoado. O governo te esquecia. Porque então uhum. assim, tu saiu do mundo material e a sua vive só no mundo espiritual. Então o que tinha de gente que sabia lutar, mas que não tinha comprometimento nenhum com espiritualidade, com filosofia, era assim, muitas vezes assassino, ladrão, mas que eram pessoas habilidosas na luta. E aquilo foi assim, condensando o número de pessoas com conhecimento marcial lá. E aquilo Tá. foi se juntando com o Zen budismo, com a espiritualidade, entende? E aí assim, hoje em dia na China, assim, o Kung Fu Shaolin ficou famoso também não só por isso, mas porque assim, Hum, hum. é, os monges Shaolin, um dos grandes feitos que eles fizeram, que ficou famoso, é que eles resgataram o filho de um imperador que tinha sido sequestrado. Uhum. Foi uma cidade lá perto de Shaolin, inclusive, Luoyang. E daí os monges resgataram tudo, aí
Aí o imperador, tá, ficou grato, né? Aí fez uma doação de não sei quantos centenas de soldados e dinheiro e reformou o templo, etc, né? Mas assim, a cultura de Shaolin tradicional que a gente conhece, que se tem historicamente registrado e ainda de alguma forma se tem em Shaolin, por mais comercial que esteja Shaolin hoje em dia, né? Que assim tá muito perdeu aquela glória, entende? Mas ainda é um lugar muito rico, com muito conhecimento, vale muito a pena ir conhecer quem tiver a oportunidade. E também essa tradição, ela ficou assim, o, as artes marciais que vieram de Shaolin, como por exemplo o sistema que eu treino, o Hungar, herdou esse tesouro. E a cultura tradicional de Shaolin, basicamente, a gente fala que tem três tesouros de Shaolin. O Zen Budismo, a medicina e a arte marcial. Olha que interessante, né? Muito interessante. Então, Olha assim, essa ligação bacana, né? Então você tem é a muito interessante. espiritualidade, a marcialidade e o cuidado com o corpo físico, Saúde. psíquico, É, né? No caso, saúde. isso. Muito interessante. E isso, tu vê assim, isso é que assim, o Qigong, na verdade, o Qigong é um exercício de, o que é o Qigong? É um exercício de respiração com movimentos, visualização, Meditação e movimento seria. meditação, enfim, é um exercício complexo. Tem Qigongs, né? Tem muitos e muitos tipos, para várias finalidades de Qigong. Uns são mais simples, outros mais complexos, né? Uns exigem muito cuidado para executar, outros exigem mais todos, na verdade, exigem muita paciência, porque para desenvolver tem que treinar várias vezes por dia e durante muito tempo, né? Tem um, tem um que, vamos dizer assim, né? Ele é meio cruel, porque para alcançar o resultado dele, tu precisa pelo menos uns 2 anos para mais, todo dia. Mas tu fica um dia sem treinar, tu perde tudo e volta pro zero. Nossa, complicado, hein? Deixa eu te falar para você. Então, Uma vez eu tive fala. contato com o Qigong, e aí eu fui praticar um Qigong que agora eu não me recordo o nome, mas a gente chamava de Qigong ficar parado como uma árvore. Era mais ou menos essa tradução. Ah, sei, E aí sei. eu me Pois. lembrei uma vez de um dizer de algum lugar que eu li, dizendo assim, que ficar parado e não fazer nada são coisas diferentes. Porque, para quem É, não tá dentro desse mundo, parece ser um bando de baboseira assim que e de viagem na maionese, né? Mas quando você para fazer o exercício da árvore do Ticum, parece que aí cai o entendimento dessa frase, ou como muitas outras frases. Nunca foi tão difícil na minha vida ficar parado tá em parado, 2 minutos, como foi o dia que eu fiz esse exercício. Eu vou falar uma verdade para o senhor. Como é complicado quando a gente tem contato com algo que ao mesmo tempo é tão simples, mas também é tão complexo. Foi os Tu dois vê. minutos mais. Olha só a disparidade. Foi os 2 minutos mais longos de uma vida. Pois é, rapaz, mas isso, sabe, com o tempo de treino, tu vai estendendo o tempo e enxuga. O Uhum. sofrimento que tu tinha com 2 minutos, tu se, assim, começar a ficar 2 minutos é tipo assim, é nada, entende? E tu vê, o meu mestre, ele me falou uma vez assim num treinamento, falou assim, Diego, conhecimento no Kung Fu é sofrimento. Só quem treina entende isso. Quem não treina, que é muito filósofo, muito blá blá blá, assim, e não pratica nada, não entende, Uhum. né? Pessoal, Porque, fala, não, pode concluir. Depois é uma pergunta, mas pode concluir. tá, é porque, então, falando do Kung Fu, né, nas artes marciais, elas, as tradicionais, assim, não só do Kung Fu, mas do Karatê, até onde eu tomei conhecimento, o Muay Thai antigo que tinha, também era praticado por monge, Bora, né? tudo isso, tudo isso mostra, aponta para uma prática de vida, né? Uma prática de vida junto com uma filosofia, junto com uma busca de um autoconhecimento e na minha opinião, a arte marcial ela é assim,
Olha, é um dos caminhos mais assim, não tem erro. Se fizer direitinho, o que manda, não tem um resultado diferente. É o sucesso, é o crescimento, é o despertar, porque assim, quantos mestres não deram uma vida para desenvolver o que hoje está pronto? Só fazer, só praticar. O que um Entende? levou E às tanto vezes, tempo para criar, né? Hoje em dia é só aplicar. quantas Deixa eu vezes, né? fazer Quantas uma. pessoas. Fala, querido, Uhum. fala. Então, deixa eu fazer uma Pode pergunta para falar. você. Você está falando dos três tesouros do Shaolin, cujo um dos tesouros é justamente a medicina chinesa. Em que Sim. consiste essa medicina exatamente? O que Em seriam que os pilares consiste dela? É, da medicina chinesa? A medicina chinesa, desses ela, pilares, né? sim, a teoria básica da medicina chinesa, ela é a mesma para música, no pensamento mais tradicional chinês, para música, para arte marcial, para medicina, para filosofia, para pintura, para dança, alimentação. Os pilares são os mesmos para tudo lá. É porque, assim, não é uma opinião, entende? Não é a opinião de alguém. Ah, eu acho que, enfim, né? Qualquer achismo. Não é, porque veio, assim, tem as lendas da medicina chinesa, mas veio sempre de uma observação da natureza e o efeito Entendi. daquilo no ser humano. Que é Entende? Então, se justamente a a gente, base do Yin e do Yang, né? isso, yin yang, chi, cinco elementos, órgãos e vísceras, né? Por exemplo, na música chinesa mais clássica tem músicas que elas foram, vamos dizer assim, elas foram feitas, desenvolvidas para tratar a saúde. Aí, Sim. te falando do Qigong, aí o Qigong tem Qigong chamado seis sons curativos. Dentro da teoria do Yin e Yang, a gente faz movimento, faz um som e tem que visualizar coisas, cores, sentimento, trabalhar com sentimentos para. Que nem disse meu mestre, é melhor que qualquer Feng Shui. Se E as o pessoas próprio de uma Feng Shui, família. né? Se as O próprio pessoas de Feng uma Shui também família. entra nisso. Oi? O próprio Feng Shui também entraria nisso, né? Ah, também, com certeza. Por exemplo, se todas as pessoas de uma família que mora numa casa fizer esse Qigong junto, harmoniza tudo. Olha que legal. Harmoniza tudo. Olha Aí aí. a teoria é em Yang, cinco elementos, órgãos e vísceras, energia, né, substâncias vitais, Uhum. sangue, essência. E olha que interessante, né? Isso tudo, a arte marcial chinesa tradicional, ela foi desenvolvida em cima disso. Então, o treinamento, eu falo tradicional porque hoje em dia a gente tem as escolas modernas de Kung Fu, de arte Tem marcial um chinesa, mas esporte, o né? Kung Fu Também que acaba virou um diferenciando muito esporte. do que é tradicional, né? É um esporte, virou um esporte. Tudo bem, isso é natural acontecer, entende? Mas assim, a arte tradicional, ela é desenhada para assim, para tratar a tua saúde, tratar a tua mente, tratar a relação tua contigo mesmo, com a tua família, com a vida, entende? E isso é muito rico, só que exige paciência, exige renúncia, né? Uhum. E o estudante de medicina chinesa tem que entender isso também. Né? Porque não adianta a gente falar de energia, isso aqui, e achar que isso tudo. Engraçado, eu já vi acupunturista dizer que isso tudo é conversa fiada. Acupunturista falando isso? Acupunturista já vi dizer que isso tudo é conversa fiada, que energia, não sei o quê, e que faz o que quiser da vida dele, porque. Sabe? Aí que tá. A acupuntura, a medicina chinesa, o profissional, ele é, tem que ter um sentimento quando vai atender, né? Tem que buscar ver o outro. Uhum. E isso é muito difícil, porque buscar ver o outro exige da gente atenção, Uhum. entende? Principalmente no Porque, Ocidente, né? A ou, nossa principalmente, cultura, a nossa cultura muitas vezes se foca muito em sintomas e esquece de ver a pessoa que está trazendo esses sintomas, mas toda a é, historicidade dela, né? Então você não é, olha o doente ali na sua frente, vamos botar assim, doente, né? Até porque eu falo doente porque a gente ouve de vez em quando em algumas escolas mais tradicionais, a acupuntura ela não enxerga a doença, ela enxerga o doente, a pessoa, né? sim,
E a gente com Sim, essa coisa cartesiana, que é bem diferente também da tradição chinesa, né? sim. Essa coisa cartesiana acho que atrapalha. Eu sinto que às vezes atrapalha você ficar de frente com o ser humano, né? Ter essa relação, eu diria até de empatia, vamos dizer assim, pelo ser humano, né? Mas é uma impressão que eu Pois tenho na é. prática do dia a dia. Você também trabalha na área, né? Também, também. E É. tem uma Então, ligaçãozinha, tem uma ligação parecida, porque eu também comecei com arte marcial, um pouco parecido, gostava daquelas coisas quando era criança, de ver que o mestre também era médico, e depois de velho é que é. eu pulei para esse lado das terapias. Mas eu carrego também um pouco na minha história a arte marcial que veio primeiro e as práticas integrativas que vieram depois. E hoje, tanto da medicina chinesa, que é, né, a versão chinesa, quanto da própria japonesa, que é de onde a gente vem com o Seitai e a mochoterapia, o Kyo. Mas Uhum, legal. sempre vinculando. Eu não vou entrar Sim. no mérito da questão da medicina japonesa com a terapia japonesa, porque vai ser outra história e vai ser mais uma live para a gente tratar. De repente não é bom jogar tudo numa live só, né? Tem mais, Não, mais as- vamos por partes. vamos por parte. Só a chinesa já tem uma riqueza absurda Já de tem. Falando assim um pouco da a arte marcial, assim, ela precisa, o Kung Fu, ele precisa do Qigong para ter energia, senão fica só força bruta, entende? Uhum, E é interessante observar que muitos médicos ao longo da história da medicina chinesa, eles desenvolveram Qigong. Eles certo. criaram, sabe? E, e tem algumas artes marciais, a que eu treino, assim, em especial, a gente não tem, assim, um Qigong só para cuidar da saúde. O desenho dela é desenhado para, vamos dizer assim, para guerra e para saúde, Uhum, entende? E trabalha com emoções, né? E engraçado, certo. a medicina chinesa e a arte marcial chinesa tradicional, elas sempre dão muito valor para essa relação das emoções dos órgãos da nossa vida. Uhum. Percebe? O treinar a arte marcial nesse aspecto tradicional, ele vai mais além do que aprender a subjugar o outro. Na verdade, é treinar para ficar forte. Você se fortalecer dentro de todos os seus aspectos, né? Tanto fisicamente, sua saúde se tornar mais forte, seu corpo, consequentemente, se tornar mais forte, seu aspecto emocional se tornar também mais forte, para que você possa ser um ser humano um pouco mais completo em situações onde essa fortaleza seja requerida. Confere? É isso mesmo. É isso aí. Forte é aquele que vence na palavra, né? Que suporta também muita coisa, né? Suporta, Que suporta, suporta, aprende a às engolir vezes, sapo, às né? vezes suportar cargas, muitas vezes eu acho que é mais importante do que, né, subjugar, bater ou coisa parecida. É. Professor, eu vou voltar numa outra perguntinha. Eu me lembrei agora, hoje, falando hoje, o pouco de informação que me chega, a medicina tradicional chinesa ensinada nas universidades hoje estaria dividida em dois grandes pilares, e cada um desses dois grandes pilares estaria dividido em quatro. Sendo que o primeiro pilar, eu acho que é ali onde se encaixa um pouco dessa ligação com a arte marcial, que são as práticas corporais. Então nós temos Sim, ali a dieta, né? Ou seja, o alimentar-se correto. Nós temos a meditação, né? O sim, cuidado com a mente. Nós temos a harmonia do ambiente, onde o Feng Shui, né? O Feng Shui, né? Como as pessoas falam, sim, está inserido. E nós temos as práticas corporais, onde nós temos o sim, Qigong, o Liang Kung, o Tai Chi Chuan também, né? sim. E depois é que vem, eu costumo brincar assim, quando a gente falha nesses quatro aspectos aqui, a gente está entrando já no caminho do desequilíbrio entre yin e yang e estamos ficando doente. Aí É, vem uma terceira pessoa que vai ter que interferir. E ela vai interferir com o remédio, que é a fitoterapia, com a acupuntura ventosa, ou desculpa, com a acupuntura moxa, né? A sim, acupuntura e moxa na China elas andam juntas, né? Com a ventosa e com
as técnicas de corporais propriamente dito, mas de manipulação corporal. No caso do Tuiná, não vou falar massagem, Não. porque para Sim. eles a palavra massagem não, não tem a mesma conotação que a nossa, né? Então, eu gosto muito dessa coisa do Qigong, do Tai Chi. O senhor poderia falar um pouco mais do Tai Chi? Porque o Tai Chi a gente tem aqui no Ocidente aquela versão Tai Chi de luta e tem a versão Tai Chi saúde. E para mim, às vezes, eu tenho a impressão de que confunde um pouco as pessoas, que ainda não. Às vezes até pensa em fazer uma prática, mas eu sei que não é especialidade do senhor, mas o senhor pode falar alguma coisa pra gente? E o Posso, Tai Chi posso. Com também com certeza. o Qigong, né? Que eu acho que os dois também caminham juntos, né? Sim. Então, olha a história que eu ouvi lá na China. Tinha um monge em Shaolin, não sei dizer qual foi o desentendimento que teve lá, mas ele saiu do templo e foi tido como traidor. Uhum. Teve um desafeto lá, não sei o que aconteceu, mas ele saiu. Aí ele foi para uma montanha onde tinha um templo taoísta, lá em Wudan, se eu não me engano. Do Duncan. Wudanshan. E aí, com o conhecimento que ele tinha do Kung Fu de Shaolin, com base em um movimento, ele desenvolveu todo o Tai Chi. Hum. Entende? O nome dele era, se eu não me engano, era San Jianfang. Enfim, aí, sim, aí tem essa coisa, né? O terapêutico, o marcial, cara, é a mesma coisa, entende? É a mesma coisa. O que vai, olha só, o que parece que muda, que dá a impressão de que é diferente, é a mentalidade do praticante e o ensinamento que ele recebeu. Entende? A mão aqui, né, e afunda. Isso é para quebrar braço, sabe? Mas se não tiver o Alisando. foco no braço, também é para manipular o fluxo do Qi dentro do próprio corpo. É, claro. É porque aí que tá. Os dedos como se fossem receptores e emanadores de energia, né? A mão Uhum. também. Se a gente ficar com a mão parada, uma do lado da outra, e concentrar, respirar, manter a respiração tranquila, profunda, e constar que visualizar com a mente de olho fechado uma bola de energia aqui entre as mãos, uma hora a gente sente. A gente sente isso, Entende? né? A gente sente e com certeza funciona. Aí tá, Uhum. sente a bola, aí faz o que com ela? Aí manipula, aí faz isso, faz aquilo, entende? Às vezes até a E temperatura da mão modifica na hora, né? Tudo. aí sente o calor, entende? Isso, por exemplo, dá pra ti. Eu já dei algumas aulas de Tuiná, numa escola de massoterapia que eu trabalho lá em Floripa. Tá. E aí as aulas de Tuiná, como é que é para o aluno aprender a treinar o corpo? Assim, porque eu acredito que é o seguinte, o aluno, o praticante de massoterapia, ele tem que treinar o corpo, tem que treinar a energia e tem que treinar a mente dele. E treinar, isso tem que ser começar fisicamente, Certo. entende? Uhum. E eu estou falando isso porque assim, a relação de Tai Chi, saúde, Tai Chi, arte marcial, tá na mente da pessoa, Aham. entende? Tá na mente da pessoa, porque o movimento que assim, né, você vê o velhinho fazer alisando a crina do cavalo, tem no Tai Chi esse movimento. Uhum. Isso aí, se tu vê com uma outra, vamos dizer assim, uma visão marcial, uma aplicabilidade de luta, tá tudo ali. Tá tudo ali, Entendi. sabe? O pé chega, mão chega. Combinar pé com mão, cotovelo, joelho, quadril com ombro. Aí a maneira que o Tai Chi tem de se mexer tudo junto, por causa da energia fluida, tá certo. Só que isso daí, a origem disso é marcial. Uma vez eu vi uma pessoa falar que quem treina arte marcial não pode ser terapeuta, porque usa energia diferente. Eu achei isso um absurdo. Desculpa se alguém pensa assim, está olhando assistindo a live, mas eu acho um absurdo. Eu tive uma estranheza com essa afirmação também. Então, quando eu vi, eu também tinha, porque quantos Uma estranheza. mestres médicos renomados na história da China também não eram praticantes sérios de arte marcial. Não era coisinha de final de semana, E era hoje em sério, todo dia dia. também ainda tem alguns, né? Tem, ainda tem. Tem bastante. Muito E tu bons, vê, tanto numa coisa quanto em outra. E tu vê. Aí por que eu tô falando isso? Porque assim, daí eu tô dando aula lá na escola de massoterapia, eu falo pro pessoal treinar a base do cavalo, treinar, ficar parado lá na flor da árvore, né? Eu falo pro pessoal ficar fazendo isso também.
Chico um dive com a mãozinha parada assim, né? Ah, é. Isso daí, o ticum da árvore. É, o pessoal fica lá 15 minutos lá, sai falando mal. Aí quando depois manda mensagem dizendo pra mim, nossa, professor, muito obrigado. Não é verdade? Mas vem É, cá, verdade. e a recepção dos alunos, né? É geral assim, todo mundo agradece depois, ou tem aqueles que, isso aí é viagem, como que é isso? Olha, depende. Não é depende, assim. Todo mundo agradece. Uns demoram mais, outros menos. Né? Uns lá no final Mas do curso vêm agradecer. a experiência É, inicial é um pouco de estranheza, né? por exemplo, ficar parado na base do cavalo, até a pessoa entender que aquilo faz bem e que ela se sentiu bem depois, às vezes demora uns dias. O interessante é fazer a comparação, né? Pegar aí uma semana de trabalho intenso com massoterapia, pegar um paciente dia, dois, três, quatro, e ver como é que fica o seu estado de seu corpo no final do dia de trabalho. Extremamente Cara, moído, parece que você foi atropelado. E o depois de cara fazer fica um os bagaço. exercícios, né? Depois de fazer os exercícios, parece que você pega essa carga de trabalho de boa, tranquilo, né? Então, eu tenho um aluno que ele, do Kung Fu, ele começou como meu aluno na escola de massoterapia. Aí Hum. um dia eu vi lá na aula, eu achei que ele podia ter jeito, né, para treinar. Aí eu chamei ele de canto e ensinei umas 3 movimentos, ficar na base do cavalo. Aí deu 1 ano e meio, 2, e encontrei ele no ônibus e convidei ele para treinar, ele se empolgou e foi, tá até hoje. Hoje ele é instrutor. Olha que legal. Então, aí ele fala assim que muito do que ele aprendeu lá na escola, ele já aplicava e já tinha colher um benefício, porque assim, ele ficava um bagaço de trabalhar o dia inteiro. No final do dia ele treinava o que ele aprendeu lá de básico, né, para treinar o corpo para fazer massagem. Uhum. Aí hoje em dia ele é meu aluno de artes marciais e ele chega aí do trabalho, né, em casa exausto. Ele trabalha com um público, um CETUF, Uhum. né? Aí ele chega em casa um bagaço e treina, às vezes mais, às vezes menos tempo, mas fica renovado, zero, zero bala, que me dizem. Quer dizer, ao invés de ficar mais cansado, fica mais tranquilo. Renova a carga negativa do trabalho, sai fora, Deixa eu né? perguntar E outra coisa para o senhor. É uma coisa que é deixa. uma experiência mais minha, né? Nessas dia a dia aí de atendimento, às vezes a gente percebe uma coisa. É o retorno, né? O feedback que as pessoas dão para a gente depois de atendimento. Tem gente que relata tanto para mim, minha esposa também já teve esse tipo de relato. Tem alguma coisa na mão de vocês, eu senti isso, vocês mentalizam alguma coisa, porque o resultado que eu senti foi assim, aí inevitavelmente eles fazem comparação, né? Porque eu já fui em tal lugar assim, assim, ele fez o mesmo movimento, a mesma coisa, mas eu senti diferente, machucou, incomodou, de vocês melhorou. O senhor acha que essa questão da manipulação através do Ti, dessa prática marcial, ela vai otimizar o resultado da técnica pura na hora da aplicabilidade da terapêutica? Com certeza, com certeza. A escola de acupuntura, as escolas mais clássicas, elas sempre falam da intenção, falam do terapeuta, né, do acupunturista, ter a postura adequada, a postura assim, a atitude interna, né, atitude mental e sentimento. Sentimento, intenção, então tudo isso assim, quando a pessoa treina, ela, vamos dizer assim, ela desenvolve essas qualidades que ela já tem. Ela desenvolve a energia, desenvolve o corpo, desenvolve o pensamento, porque não dá para treinar com a mente negativa. Não dá, Certo. por vários motivos. Um deles se machuca. Se Sim, machuca não é porque bateu alguma coisa, tomou um soco, mas se machuca porque treina errado. Entende? sim. O corpo ele funciona bem se a mente tiver, vamos dizer assim, com o pensamento ligado em algo edificante, positivo, tiver foco. E se tiver ao contrário disso, estraga. Então, quando a gente treina e desenvolve isso tudo, às vezes a pessoa só entra no teu consultório e já se sente bem. Verdade. A gente às vezes até tem essa devolutiva das pessoas, né?
A pessoa, assim, é claro, tem toda a higienização do ambiente, bem organizado, limpo e tal, mas, assim, a energia que a gente, como profissional, lá dentro, emana, irradia, faz diferença. Bah, Hum. não tenho dúvida. Eu tenho duas perguntinhas do pessoal que está acompanhando. Um é o Paulo Pierins, né? Paulo, Nosso amigo Paulo, Paulo, que é nosso colega de Seitai, mas também treina com o senhor aí, né? Também professor de então, shiatsu, Paulo é meu né? aluno também, meu amigo também, meu amigo e aluno. Olha que legal. Então, eu tenho uma pergunta do Paulo que ele fez aqui agora e tem a pergunta do Diego que ele deixou na enquete, ó, a pergunta. Então, eu vou ler a do Paulo, depois que o senhor me respondeu, eu vou fazer a do Diego, tá? O Tá. Paulo está perguntando, só dá para passar os ensinamentos se a gente, como terapeuta, realizar primeiro, antes de passar para os pacientes? Vamos dizer assim, né? Tem aquela história do Dalai Lama. Não é Uhum. o Dalai Lama, eu vou falar de um monge, né? Tinha uma mulher que queria que o filho parasse de comer chocolate. Aham. Aí, aí ela leva o filho lá num monge lá, que ela foi lá num templo, aí contou a história pra ele. Aí, aqui, meu filho come chocolate e ele tá ficando gordo, eu quero que ele pare de comer. Daí ele olhou pra ela, tá, volta daqui um mês. Ela não entendeu nada e foi embora, né? Não entendeu, achou que o cara tinha, né, enganado ela, aí volta daqui um mês. Aí o monge olha pra ela e pro filho fala assim: meu amigo, para de comer chocolate. Aí parece que a mulher foi embora e o guri parou de comer chocolate. Aí foi lá perguntar o porquê, o que ele tinha feito que demorou um mês. Aí ele falou assim: olha, eu comia chocolate. Não ia adiantar eu continuar comendo e pedir para ele parar de comer. Eu primeiro parei de comer. Aí sim, aí É, sim. entende? Funciona, não entende assim. Então, não quer dizer que assim, se a pessoa ela não praticar tudo, o atendimento dela e o conhecimento dela e a instrução, o ensinamento não vai funcionar. Pode funcionar. Só que, vamos dizer assim, pessoalmente, a gente vai se sentir com mais moral para falar algumas coisas. E o jeito de falar vai, vamos dizer assim, chegar diferente na pessoa, né? Certo. Então, eu acho que assim, aí respondendo a pergunta do Paulo mais sintetizada, Ah, claro que influencia, né? A gente praticar o ensinamento. Só que, aquele negócio assim, nunca é fácil, é. Mas o né? ideal é E que se pratique, ser, né? nunca é fácil. Esse exemplo, porque tem dia que a gente não quer praticar, quer ficar em casa fazendo nada, olhando para o teto. É ser humano, né? Ser humano é um ser completo, Ser né? humano. É. É o E eu ser vou. completo. É. Então a Fala a gente pergunta não do tem Rafael. como se despir também das fraquezas e daqueles momentos que a gente também dá uma queda. O importante mais, acho que É. de. Eu penso que eu acho que o mais importante do que não ter a queda, que eu acho que isso é impossível, é saber administrar bem quando ela vier, porque ela vem. Isso é É fato. aceitar. Aceitar se entregar para fraqueza, né? É, saber administrar bem esse processo e depois ele passa também. Eu vou ler a É. pergunta do Diego e eu Sim. vou ler o comentário do Foto.Anderson, que fez um comentário aqui também. Nós temos mais 15 minutinhos, daqui a pouco, quando chegar nos 10 últimos minutos, o Instagram começa a fazer contagem regressiva. Então eu vou ler Sim. nessas perguntinhas para a gente daqui a pouco poder concluir sem receber a surpresa do encerramento repentino. Tá bom? Tá. O Manda brasa. Diego, ele pergunta se a MTC, bota a MTC de uma maneira geral, medicina tradicional chinesa, pode também tratar e curar patologias. Ele botou mais de uma forma mais genérica essa pergunta. Olha, cara, eu não sei por que seria diferente. Se pode tratar patologia e curar? Pode. E curar. Pode. Claro que pode. O que mais a gente Existe. tem aí, Hã? o que mais a gente tem por aí é relato. É, é, é relato de gente que se curou e de, assim, terapeutas assim, de consultório, de clínica, que, né, tem todo o prontuário do paciente, tudo, entende que está tudo Evolução, registrado né? lá. Com certeza. Assim, a gente não pode afirmar que cura tudo, porque não é por aí. Porque às Certo. vezes a gente não entende o mecanismo. E às vezes demora anos para uma coisa acontecer. Não adianta a gente ter todo um procedimento no tratamento e a pessoa chega em casa e pisa na jaca e faz tudo o contrário. E esse aí é um desafio do terapeuta moderno, né?
A gente É, sabe, não importa terapeuta, se é médico, se é fisioterapeuta, não importa a área da terapêutica, a gente, acho que qualquer profissional de qualquer área tem esse desafio, né? qualquer profissional, qualquer um, passa Acho que é por uma isso. Aí te fala uma coisa, a pessoa não parece assim, ela. história de chocolate, né? É história de chocolate. É bem isso aí. O cara não quer Quer saber, quer comer chocolate, chocolate você pronto. está com diabetes, chega em casa. É, não quer nem saber. Bom, E também tem aquela você outra tem. coisa, né, professor? É, isso eu já falando por mim, né? Considerado a pergunta respondida, nem toda medicina, nem toda terapêutica também consegue dar conta de absolutamente todo tipo de patologia, né? A Uhum. gente vai ver que a medicina ortodoxa vai ser muito boa para uma coisa, a acupuntura vai ser muito boa para outras, mas infelizmente nem todas vão dar conta de resolver tudo, né? Em algum É, momento, a própria lei natural da existência, ela se faz valer. E aí a é. nossa E esse terapêutica ponto chega no limite. chega no limite. E esse limite, cara, olha que interessante. Tem muito a ver com a mente do paciente e com a mente do terapeuta. Entende? Certo. A gente pode, olha só, tudo que o corpo faz, tudo que, assim, adoecer, engordar, emagrecer, coceira, tudo que o corpo faz, a mente fez primeiro, Fez primeiro. Exato. entende? Essa E assim, manifestação, né? e tem coisa que realmente a gente não vai conseguir curar. A gente pode sim estabelecer um tratamento porque envolve muitas coisas. Por exemplo, o biotipo da pessoa, o órgão de choque dela, a bagagem genética, tem coisa que a gente não vai conseguir assim mexer profundamente. Então a gente tem que se contentar até onde conseguir, estudar mais para ver se avança Uhum. e continuar tratando. Ou pelo menos manter Do uma jeito- qualidade de vida quando é possível, né? Qualidade de vida, isso mesmo. Deixa eu fazer aqui um comentário, o do Foto.Anderson. Essa coisa de Sim. treino ser revigorante, que nos despe da carga negativa do trabalho, é muito real. Estou trabalhando temporariamente em um ambiente um tanto pesado, e em casa, e o treino relaxa. E em casa, treino e relaxa, desculpa. Esse é um comentário, Eu não é uma conheço pergunta, né? Ele está praticamente validando o nosso o que a gente bate-papo, falou, né? porque ele pratica também o que a gente estava conversando. Ele sente, O Anderson. né? O É, Anderson, eu conheço ele de muitos anos atrás, de vista, assim, a gente começou a conversar pela internet depois de uns anos. Ele treina Kung Fu também. Ele gosta, ele gosta. E é isso aí, Anderson. Tu sabe, né, como é que é a coisa. Chega em é, casa um bagaço. O cara treina, parece que vai arrebentar mais ainda, mas fica melhora. zero bala. Fica bom, fica Acho, bom. acho que a brincadeira vai pelo ar, né? Não sei. Professor, É, fala, a querido. gente tem 10 minutinhos. Eu Sim, queria agradecer bastante a sua, o seu ter atendido o nosso convite, né? Eu acho sim. que cabe aqui um futuro convite para uma próxima live, porque a gente tem bastante assunto ainda, viu? Tem muito pano para manga. Tem, Eu acho que a tem, naturologia deve ter muita coisa para trazer para a gente também, né? A naturologia propriamente tem, dita, bastante. independente da arte marcial ou não. E eu gostaria já de deixar aqui um convite para uma próxima live. Depois a gente combina direitinho, Sim, acerta o tema e a gente volta a bater um papo aqui, porque eu acho que a gente vai longe aqui, viu? Tem assunto. E eu gostaria vai. bastante de agradecer o seu convite. Eu gostaria que, se o senhor quiser, o senhor pode deixar o seu contato para as pessoas que estão assistindo. Essa live a gente vai deixar ela ainda no ar, né? Sim, Fica 24 horas lá nos stories e outras pessoas vão ver, de repente alguém pode querer o seu contato, lhe procurar ou no seu local de atendimento ou no Kung Fu também. O senhor fica à sim. vontade de deixar seu contato. Tá certo. Primeiramente, bom, vou agradecer, né? Grato aí a oportunidade de poder estar aí falando um pouco da minha experiência com as artes marciais, com a medicina chinesa, contar um pouquinho, assim, da minha história, como é que eu fui chegar nessa história toda. Eu falo brincando que isso aí vem de outras encarnações, né? Porque eu, desde que eu me entendo por gente, eu saía chutando e
e dando pirueta. A televisão antigamente tinha antena, né? Aí quando quebrava a Aham. antena eu fazia que era minha espada. Ah, E parece que a gente acho que todo mundo que segue essa linha tem uma história muito parecida, viu? tem, com certeza. Na idade do universo, não é de agora. É, né? A Né? gente vai salvar isso daí, se eu deixo aí o seu contato. O pessoal tá Sim, pedindo aqui, fala. tem gente pedindo para deixar salvo. Vamos deixar salvo sim, tá? O Isaqueu tá Vamos, pedindo tá. para deixar salvo. Vamos deixar salvo, então vamos mandar uma cópia para o senhor. O senhor também pode publicar na sua rede social, para o pessoal que quiser assistir depois. Pode deixar o seu Beleza, contato. então. Tá, o meu telefone é 048 99920 1982. O e-mail é Diego, tudo junto, é porque o nome fica para falar, fica difícil imaginar como é que escreve. É Diego, HUNGKUEN, @gmail.com. Eu atendo no centro de Floripa, atendo com hora marcada, na rua Tenente Silveira, edifício Apolo, sala 206. Atende eu, o Paulo e a Ana lá. Paulo Ah, Perim, legal. que está aí Ah, o Paulo participando Piri da. lá também, né? Olha que bacana. A gente Gente, eu atende junto lá. recomendo esses profissionais. São grandes pessoas, grandes seres humanos, grandes profissionais, né? E qualquer pessoa que se colocar nas mãos deles para receberem tratamento vão estar muito bem cuidados. Mas muito bem cuidados mesmo. Conheço o Paulo já há algum tempo, inclusive pessoalmente. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai também ter o prazer de conhecer pessoalmente o Opa, professor Diego, sim, mas a sim, gente já vem se falando há um tempo, né? A gente já vem trocando bastante figurinha aí, vamos trocar mais figurinhas ainda. E gostaria também de convidar vocês, no próximo sábado, né? Nós teremos outra live aqui com o professor Márcio Takinaga, terapeuta. Ele vai estar aqui conversando com a gente sobre medicina tradicional chinesa, vai estar falando de acupuntura, ventosa terapia e moxa. E o que mais tiver aí para a gente tratar. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer perguntas, queiram saber um pouco mais, já vão deixando aqui os comentários que a gente vai passar essas perguntas para o professor Márcio Takinaga, terapeuta, no próximo sábado às 21 horas, no dia 9, tá certo? Professor, eu quero também lhe convidar para o senhor aparecer aqui na nossa live, né? Que pode aí é deixar. terapeuta conversando com o terapeuta e a coisa vai ganhando Ah, bastante aí vamos ver consistência. já. Aí vamos ver já. Ô Paulo, eu vou para Floripa sim, viu? Se Deus quiser, quando passar essa pandemia toda, quem sabe a gente não dá um pulo por aí e vamos brincar de usar o martelo para consertar a coluna de todo mundo. Aí a gente vai falar um pouquinho da arte samurai e da cura samurai, o Seitai, Seitai, Ho. Então, o Paulo é um cara bom para fazer uma live também, falar desse assunto de arte marcial e terapia. A gente vai fazer uma outra live para aprofundar um pouco mais. É isso No aí. mais, eu gostaria de agradecer bastante mais uma vez, tá? E Sim, sinta-se valeu. novamente convidado, a gente vai voltar a bater um papo. Já estou trocando umas figurinhas com o Paulo, ele vai voltar aqui, daqui a pouco a gente vai ajustar a data. E vamos estreitar todo esse rastro de conhecimento aqui para tornar a coisa cada vez mais forte. Professor, gratidão. Valeu, Gra amigo. Grato aí. Tudo de certo? bom, tá? Fica com Deus aí. E vamos pra frente, né? O mundo precisa Demais de cada vez terapeutas. mais de pessoas preocupadas em auxiliar o próximo. É verdade. De pessoas humanas, no Humanos, sentido humano, né? mais significativo da palavra. É humano, né? De Gratidão irmão, né? Humano, humano, exato. Gratidão, né? professor. Eu tenho uma boa noite, um bom descanso, um bom fim de semana. É isso aí, amigo. Obrigado aí. Fica com Deus. Obrigado. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.